vídeo da nossa série sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E hoje nós estamos aqui para analisar nosso quarto caso da série. Vamos analisar o caso Castilho Petrucci e outros versus o Peru. Então, é mais um caso aqui envolvendo o Peru e vai lembrar bastante outro caso da nossa série, outro caso que a gente estudou aqui na nossa série. Na nossa série, a gente já viu o caso Loaiza Tamayo versus Peru, o caso Castilho Petrucci e outros versus Peru vai ser até semelhante com o caso Loaiza. Vamos ver o caso Castilho Petrucci aqui para vocês entenderem isso. Então, pessoal, o que foi esse caso Castilho Petrucci versus Peru? Como eu disse, parecido com Loaiza, foi o caso de Jaime Castilho Petrucci e outros chilenos presos no Peru. O que acontece? Jaime Castilho Petrucci e outros indivíduos, eles eram todos nacionais do Chile e foram presos no Peru. Presos novamente pelaquela DINCOT, que é aquela polícia do Estado, aquela polícia estatal, aquele órgão de inteligência peruano que fazia o combate dos inimigos políticos do Estado. E, novamente, o que ocorreu aqui? Novamente foram considerados esses indivíduos integrantes de grupos terroristas e foram novamente, tal como no caso Loaiza, foram julgados pelos crimes de traição à nação e terrorismo. Novamente pelos dois crimes. E aí foi julgado pelo juiz militar, novamente pelo sistema do juiz militar sem rosto. E uma coisa que era relevante do caso é que, primeiro, eram indivíduos chilenos que estavam sendo julgados no Peru e foram acusados do crime de traição à nação. Então, a primeira coisa que teve aqui foi uma discussão se nacionais de outros estados poderiam ser julgados pelo crime de traição à nação. Outro ponto interessante que foi analisado é a questão se a justiça militar é competente para julgar esse caso. E, novamente, voltou a questão do sistema do juiz militar sem rosto. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos levou o caso à corte, alegando que houve ofensa à liberdade pessoal, ofensa à proteção judicial e ofensa à legalidade estrita. E aqui a questão da legalidade estrita passa a ser um ponto relevante, um caso que vai, inclusive, diferenciar o caso Castilho Petrucci em relação ao caso Loaiza Tamayo. Então, vamos ver quais foram essas violações que ocorreram aqui no caso Castilho Petrucci. Primeira coisa importante, além de importante, interessante, a comissão, quando leva o caso para a corte, ela leva dizendo que estrangeiros não poderiam ser condenados pelo crime de traição à pátria. Lembrando, Castilho Petrucci e outros eram chilenos e foram presos pela DINCOT lá no Peru, e a DINCOT disse que eles eram traidores da nação, enquadraram no crime traição à nação. A comissão, vendo isso, disseram assim: como é que chilenos podem ser acusados de traição à nação peruana? Só que a Corte Interamericana não acolheu esse argumento. Esse argumento foi julgado improcedente. Então, em relação à tipificação no crime de traição à nação, esse argumento não foi acolhido. Mas a questão é, por que não foi? Não foi porque o entendimento da Corte é que o crime de traição à nação não é algo que envolve necessariamente o elemento nacionalidade. É simplesmente um tipo penal que traz esse nome, traição à nação. Mas não existe o elemento subjetivo do tipo. Ou seja, não existe, não é um crime próprio que só os nacionais de um determinado país podem cometer. Então,
qualquer indivíduo que se enquadre naquele tipo pode cometer. Então, entendendo que não havia esse elemento subjetivo do tipo exigido de forma especial, que não era um crime próprio, era um crime comum, que qualquer indivíduo poderia cometer, a Corte não acolheu esse argumento da comissão de que estrangeiros não poderiam ser condenados pelo crime de traição à pátria. Esse ponto não foi acolhido. Agora, há um segundo ponto que foi acolhido pela Corte e aqui firmou-se um ponto importante da jurisprudência da Corte Interamericana, que é a questão da legalidade da taxatividade penal. A Corte demonstrou um rigor claro e manifesto em relação à chamada legalidade e à taxatividade penais que estão previstos na CAD, que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque o que a Corte falou, seguindo o balizamento dado pela comissão, é que os crimes de terrorismo e de traição à nação, os dois traziam basicamente os mesmos elementos fáticos na sua tipificação. Então, não havia uma taxatividade penal. A pessoa era tipificada criminalmente, basicamente pelo mesmo conjunto fático. Então, a Corte concordou que havia uma violação da legalidade da taxatividade penal pela não definição precisa, por usar conceitos abertos que permitiam que os mesmos fatos fossem enquadrados tanto no crime de traição à pátria como de terrorismo. Então, essa possibilidade de usar conceitos vagos, conceitos abstratos, que permitem que o mesmo conjunto fático seja tipificado como traição à pátria ou como terrorismo, foi considerado lesivo da legalidade da taxatividade penais pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso aqui é um ponto muito interessante, realmente, do julgado do caso Castilho Petrucci. Outro ponto muito importante também, esse aqui é importantíssimo para o Brasil, é a questão da incompetência da justiça militar para julgar civis. Lembrando que Castilho Petrucci e os demais acusados, eles eram civis, não eram militares. E aí, a Corte Interamericana julgou, apreciou essa questão de militares julgarem civis. E o entendimento da Corte é que militares não podem julgar civis. Por que militares não podem julgar civis? Porque são duas esferas de análise, são duas lógicas de análise diferentes. A realidade militar é totalmente diferente. E isso aqui é um ponto que é muito importante para o Brasil, é uma jurisprudência que entra em rota de colisão com uma prática que é comum no Brasil, porque a justiça militar no Brasil julga civis. Então, outro ponto importante é que ser nacional de um Estado não é pré-requisito para demandar contra esse Estado. É outro ponto que ficou expresso na jurisprudência da Corte nesse caso. É o que o juiz Cansado Trindade, brasileiro, que era juiz da Corte Interamericana, falou. É a chamada desnacionalização do direito internacional. Castilho Petrucci e outros eram chilenos que estavam demandando, por meio da comissão, junto à Corte contra o Estado do Peru. Então, uma dúvida que se tinha foi sanada nesse caso. Se só o nacional de um Estado poderia demandar contra outro se o nacional de um Estado só poderia demandar contra o seu próprio Estado. E a Corte deixou claro que não, que o nacional de um Estado pode demandar contra outro Estado, obviamente todos no regime da OEA, poderia sim ser demandado. Então, chilenos podem demandar contra peruanos, argentinos podem demandar contra o Brasil e por aí vai. Não há esse requisito de só nacionais de um Estado podem demandar contra ele. E aí, por fim, a condenação foi ordenado o Estado a adotar medidas apropriadas para reformar as normas que foram declaradas violadoras da Convenção Americana de Direitos Humanos e foi o Estado ordenado a pagar $10.000 ou seu correspondente na moeda
peruana aos familiares dos senhores Jaime Francisco Sebastião Castilho Petruzzi e aí todos os outros que estavam na mesma situação. Pontos aqui que conectam esse julgado com o Brasil. No Brasil há sim o crime de traição à pátria. Inclusive é o crime que pode levar, inclusive, à morte. Aquela exceção constitucional que fala que é possível a pena de morte em caso de guerra declarada, o Código Penal Militar regula esse caso e é justamente para o crime de traição à pátria. Mas no Brasil, até em conformidade com o que a comissão achava e sendo até mais rigoroso do que o que a própria corte exigiu, diz que só brasileiros podem ser considerados traidores da pátria. Então, é o que se chama de crime de traição à pátria próprio, porque só nacionais brasileiros podem. Então, um estrangeiro não pode ser condenado por traição à pátria no Brasil. E outro ponto é que, sim, no Brasil, na Justiça Militar Brasileira, é possível o julgamento de civis. As defensorias Brasil afora, inclusive, que atuam na Justiça Militar, defendem essa impossibilidade com base na jurisprudência da Corte Interamericana, mas continua havendo esse julgamento. Durante muito tempo, era julgado, inclusive, pelo juiz auditor militar e pelos militares que compõem o Conselho de Sentença. Recentemente, muito recentemente, final de 2018, houve a modificação da legislação em relação a esse ponto e hoje em dia, na Justiça Militar, só o juiz auditor pode julgar os civis. Houve essa mudança, já foi alguma evolução, mas ainda assim a doutrina especializada, a doutrina de direitos humanos, continua entendendo que mesmo essa atenuação para o juiz auditor apenas e não mais os militares que compõem o Conselho de Sentença poderem julgar, ainda assim isso é inconvencional. Por quê? Por dois motivos. Porque a lógica continua sendo a militar, a lógica, mesmo sendo aplicada por um juiz auditor, é uma lógica militar, e porque o recurso vai para o STM, e no STM a maioria dos juízes integrantes das carreiras militares. Então, acaba tendo um problema quando vai para o segundo grau. Então, esses pontos são relevantes para conectar o Brasil, de alguma forma, à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso, Castilho Petruzzi versus Peru, em que a gente percebe aí que vários pontos muito importantes também ficaram firmados na jurisprudência da Corte Interamericana. Então esse foi o caso Castilho Petruzzi, muito interessante, e a gente tem que ficar atento a ele porque tem cara de prova. Dito isso, galera, a gente encerra mais esse vídeo aqui, mais um vídeo sobre um caso super interessante da Corte Interamericana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão um joinha aí, digam que curtiram aí, apertando o positivozinho, o joinha aqui embaixo, e a gente se vê próxima semana, continuando a nossa série aqui sobre julgados, sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque tem muita coisa para a gente falar, para a gente conversar a respeito desse assunto, tá bom? Até a próxima!